Uma comissária de bordo ri da cor de uma mulher negra e se arrepende quando vê o Rolls Royce dela no aeroporto. Oh, está na primeira classe? Tenha certeza? A comissária arqueou uma sobrancelha, com um sorriso condescendente congelado nos lábios, enquanto examinava o cartão de embarque. Acho que deve haver algum engano, querida. O tom meloso não disfarçava o veneno nas suas palavras enquanto bloqueava a entrada do corredor que levava aos assentos premium. Diana permaneceu calma, apesar do calor que subia pelo seu pescoço. Aos 42 anos, ela já tinha enfrentado esse tipo de situação vezes suficientes para reconhecer exatamente o que estava a acontecer. Não há nenhum erro, respondeu ela com firmeza, mostrando novamente o seu cartão de embarque. SAT 2A, primeira classe. A comissária de bordo, cujo crachá a identificava como Vanessa, examinou o documento como se procurasse alguma falsificação óbvia. Atrás de Diana começou a formar-se uma fila. As pessoas trocavam olhares, algumas impacientes, outras curiosas, algumas até divertidas com a cena que se desenrolava. Bem, continuou Vanessa, os nossos lugares na primeira classe estão muito procurados. Talvez tenha sido reatribuída? Posso verificar se há algum lugar disponível na classe econômica para si. O para si tinha um peso impossível de ignorar. Diana, vestida com uma roupa elegante e discreta, cabelo natural perfeitamente penteado e apenas um relógio fino como acessório, não correspondia ao que Vanessa considerava o perfil de alguém na primeira classe. Claro que a palavra que realmente pairava no ar entre elas, não dita, mas sentida como uma bofetada, era negra. Não serei transferida, respondeu Diana, o seu tom calmo contrastando com a tempestade que crescia dentro dela. Sugiro que verifique o meu bilhete novamente, ou talvez possamos chamar o seu supervisor. Um homem de meia-idade atrás dela bufou impacientemente. Há algum problema aqui? Estamos todos à espera para embarcar. Vanessa forçou outro sorriso. É apenas uma pequena confusão. Estamos a resolver, senhor. Um momento, por favor. A única confusão aqui, disse Diana em voz baixa, mas firme, parece ser a sua dificuldade em acreditar que uma mulher como eu possa estar na primeira classe. A sala de embarque ficou subitamente em silêncio. Agora, pela última vez, lugar 2A. Relutante, Vanessa verificou o cartão e um bip de confirmação indicou que sim, Diana estava realmente no lugar que alegava estar. Com um sorriso agora visivelmente forçado, Vanessa apontou para o corredor, murmurando um insincero "boa viagem". Ao passar, Diana ouviu claramente o sussurro mal disfarçado para outra comissária de bordo. Ela deve ser empregada de alguém importante, ou a cota finalmente chegou às passagens aéreas também. Uma risada abafada seguiu o comentário, como se estivessem a partilhar uma piada hilária. Diana respirou fundo e continuou a andar, sentindo os olhares curiosos dos outros, passageiros da primeira classe, enquanto ocupava o seu lugar à janela. O voo de Londres para Dubai levaria aproximadamente 7 horas. Diana abriu o seu portátil, trocou algumas mensagens rápidas, colocou-os aos auscultadores e tentou concentrar-se no trabalho que tinha pela frente como CEO da DL Global Ventures, uma das maiores empresas de tecnologia sustentável da Europa. Estava habituada a ser subestimada. Ironicamente, essa era uma das suas maiores vantagens estratégicas. A cada poucos minutos, Vanessa passava pelo corredor, verificando se os passageiros da primeira classe tinham tudo o que precisavam. Para todos os outros, sorrisos gentis e perguntas sobre as suas preferências de bebidas antes da descolagem. Para Diana, apenas um rápido olhar distante. Quando as luzes de apertar os cintos finalmente se acenderam e o avião começou a taxiar, Diana olhou pela janela, pensando em como situações comuns como aquela ainda eram comuns, mesmo para alguém na sua posição. Champanhe, senhor! A voz melodiosa de Vanessa servindo o empresário ao lado de Diana
trouxe-a de volta ao momento presente. Para si também? Perguntou Vanessa sem olhar diretamente para Diana, o senhora soando quase como um insulto velado. Não, obrigada. Água com gás seria perfeito. Claro, respondeu Vanessa com um pequeno sorriso. Água com gás. Excelente escolha, mais econômica também. Nas horas seguintes, o tratamento especial continuou. Diana observou Vanessa ser generosa com os outros passageiros, enquanto ela reservava o mínimo de interação possível para si mesma. Cada olhar, cada tom de voz, cada resposta curta transmitia a mesma mensagem: não pertences aqui. O que Vanessa não podia imaginar enquanto servia bebidas e snacks com aquele sorriso discriminatório era que a mulher que ela estava deliberadamente a menosprezar não só pertencia àquele lugar, como poderia comprar toda a companhia aérea se quisesse. E nas 24 horas seguintes, Vanessa aprenderia uma lição sobre aparências que nunca esqueceria. Se esta história de preconceito velado e justiça iminente tocou o seu coração, não se esqueça de subscrever o canal para descobrir como um simples momento de discriminação num voo se transformaria numa lição de humildade que ninguém da tripulação poderia ter previsto. Enquanto o avião sobrevoava o Mediterrâneo, Diana observava discretamente as interações da tripulação. Vanessa continuava com o seu teatro de gentilezas seletivas, reservando as suas melhores atenções para os executivos brancos e ignorando ostensivamente Diana. A discriminação era sutil o suficiente para não ser flagrante, mas clara o suficiente para aqueles que estavam a ser alvo dela. Diana abriu o e-mail no seu portátil. Uma mensagem de Malik, seu assistente executivo, apareceu no ecrã. Motorista confirmado para a chegada em Dubai, Jonathan estará à espera com um Rolls-Royce Phantom. Hotel preparado para a sua chegada, reunião com o Sheikh Al Maktoum confirmada para amanhã às 10 horas. Ela sorriu discretamente. Jonathan, seu motorista de confiança há mais de 5 anos, também era seu primo, um ex-oficial da inteligência militar que se tornou não apenas seu motorista, mas também seu conselheiro informal de segurança. Diana confiava nele implicitamente. Alguma coisa errada com a comida? Interrompeu Vanessa, percebendo que Diana mal havia tocado na refeição que lhe foi servida. Está tudo bem, obrigada, respondeu Diana educadamente. Talvez prefira algo mais simples, sugeriu Vanessa, com um sorriso que não chegou aos olhos. Posso verificar se temos mais opções básicas na cozinha. Um homem no assento à frente lançou um olhar irritado para Vanessa. Pode trazer-nos mais um copo de vinho, por favor? Perguntou ele, claramente incomodado com o tom condescendente da comissária de bordo. Vanessa mudou imediatamente de expressão. Claro, senhor. Um momento, por favor. Enquanto ela se afastava, o homem olhou para Diana e abanou a cabeça num gesto silencioso de solidariedade. Diana acenou com a cabeça em agradecimento. Pequenas alianças começavam a formar-se. Por mais temporárias que fossem, nas horas seguintes, Diana usou o seu tempo de voo estrategicamente entre chamadas de trabalho e a revisão de contratos para a reunião com o chefe. Ela observou discretamente a dinâmica da tripulação, notando como Vanessa interagia com o capitão e outros comissários, cada detalhe gravado mentalmente. Quando o avião começou a descer em Dubai, Diana enviou uma mensagem final para Jonathan. Chegando em 30 minutos. Mudança de planos. Preciso que você faça exatamente o que vou descrever. O aeroporto internacional de Dubai brilhava sob o sol do deserto enquanto os passageiros desembarcavam. Diana avistou Vanessa na porta, despedindo-se dos passageiros da primeira classe com sorrisos radiantes, até chegar a sua vez. Espero que tenha gostado do voo, disse Vanessa mecanicamente, evitando o contato visual. Diana sorriu. Foi muito revelador. Obrigada. Enquanto caminhava pelo corredor do aeroporto em direção à imigração, Diana avistou um rosto familiar. Amara Okafor,
diretora de recursos humanos da companhia aérea e, por coincidência, sua antiga colega de faculdade. Elas não se viam pessoalmente há anos, embora mantivessem contato ocasionalmente. "Diana!" exclamou Amara surpresa. "Meu Deus, que coincidência incrível!" As duas mulheres se abraçaram calorosamente, atraindo olhares curiosos dos passageiros que passavam. "Estou aqui para uma conferência sobre práticas de RH na aviação", explicou Amara. "E você? Ainda comandando o mundo da tecnologia sustentável", sorriu Diana. "Exatamente. Amanhã tenho uma reunião com investidores." Enquanto conversavam, Diana reparou que Vanessa passava pelo átrio com outros membros da tripulação. A comissária, de bordo, olhou na direção delas, claramente curiosa com a interação animada entre Diana e alguém que parecia importante no aeroporto. "Amara!" Diana baixou a voz. "Tive uma experiência interessante no voo." Enquanto Diana relatava o tratamento que recebera, a expressão de Amara passou de choque para indignação profissional. Como diretora de RH, ela levava questões de discriminação muito a sério. "Isso é completamente inaceitável", disse ela, anotando detalhes no seu tablet. "Consegues identificar a funcionária?" Diana acenou com a cabeça. "Vanessa. Ela está ali, com os uniforme azul, a falar com o piloto." Amara observou discretamente. "Eu conheço-a. Não é a primeira vez que recebemos relatos sobre o comportamento dela, mas nunca tivemos testemunhas ou provas concretas." "Bem", comentou Diana, "talvez agora tenha." Ao despedirem-se, Diana avistou Jonathan na área VIP, impecavelmente vestido com o seu uniforme de motorista. Ao lado dele, 2 assistentes do hotel aguardavam para cuidar da bagagem. "Como prometi, faremos desta chegada memorável", sussurrou Jonathan com um sorriso discreto. Diana verificou o telemóvel e viu uma notificação da sua equipe de segurança. As câmaras do aeroporto tinham sido acedidas legitimamente através de contactos oficiais. Tudo estava a ser documentado. "A tripulação partirá em grupos", explicou Jonathan. "Ela sempre usa a saída VIP leste. Eles passarão pelo nosso Rolls-Royce assim que entrarmos." O plano era simples, mas eficaz. Não uma vingança estridente, mas uma revelação sutil e impactante. Diana não precisava humilhar Vanessa explicitamente, apenas mostrar-lhe a verdade que ela se recusava a ver. Enquanto atravessavam o terminal, Diana reparou na tripulação do voo reunida perto da saída, à espera do transporte para o hotel. A Vanessa estava lá, a rir com os colegas, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. "Estamos prontos?" perguntou Diana. Jonathan acenou com a cabeça. "Tudo conforme o planeado." Amara também estará lá, supervisionando coincidentemente a partida do cruzeiro para o hotel. O que Vanessa não imaginava era que, em poucos minutos, o seu mundo de suposições e preconceitos desmoronaria diante dos seus olhos. A mulher que ela tentara diminuir durante um voo de 7 horas estava prestes a ser recebida como realeza no mesmo espaço que ocupara como uma mera funcionária. E cada momento seria testemunhado não apenas pelos seus colegas de trabalho, mas também pelo seu superior direto. A justiça nem sempre vem na forma de confrontos explosivos. Às vezes, chega silenciosamente em um Rolls-Royce preto, com detalhes prateados, revelando verdades que nenhum pedido de desculpas posterior poderia apagar. A equipa de comissários de bordo saiu em grupo pela porta VIP, conversando animadamente. Vanessa liderava a pequena procissão, rindo alto de algo que um colega havia dito. Foi quando o som inconfundível de pneus macios batendo no asfalto chamou sua atenção. Um Rolls-Royce Phantom preto brilhante deslizou suavemente para a entrada VIP. Não era incomum ver carros de luxo em Dubai, mas este era particularmente impressionante, com o interior em couro creme visível através das janelas ligeiramente escurecidas. "Alguém importante", comentou outro comissário admirando o veículo.
Vanessa acenou com a cabeça distraída, observando o motorista uniformizado sair e contornar o carro para abrir a porta do passageiro. Então, seus olhos se arregalaram ao reconhecer a passageira. Era a mesma mulher vestida de preto que ela. Tratara com desdém durante todo o voo. Diana saiu do veículo com elegância natural, ajustando discretamente o blazer. A poucos metros de distância, Vanessa congelou no lugar, seu cérebro lutando para conciliar a mulher que ela menosprezara com a figura claramente importante que agora estava diante dela. Senhora Lawrence, que prazer inesperado. A voz de Amara, diretora de RH, soou atrás de Vanessa. Não sabia que estaria em Dubai esta semana. Diana sorriu calorosamente, abraçando Amara como velhas amigas. Reunião com o Sheikh Al Maktoum amanhã. O projeto de energia sustentável está finalmente avançando. Os olhos de Vanessa arregalaram-se ainda mais. O Sheikh Al Maktoum, o príncipe herdeiro? Espero que tenha tido um voo agradável, comentou Amara, lançando um olhar significativo para Vanessa. Escolha interessante de palavras, respondeu Diana, cruzando o olhar com o de Vanessa por um instante. Sempre uma experiência educativa. Nesse momento, 2 executivos do hotel aproximaram-se, curvando-se respeitosamente perante Diana. Senhora Lawrence, a sua suíte real está pronta. O cheque enviou as suas boas-vindas e confirmou o jantar para esta noite. Vanessa sentiu o sangue drenar do rosto. A passageira que ela tinha tratado como uma intrusa, como alguém que não pertencia à primeira classe, era claramente uma VIP do mais alto nível, com conexões que ela mal conseguia compreender. Vanessa, um momento, por favor, chamou Amara, num tom profissional, mas firme. Gostaria de discutir algo sobre o serviço no voo de hoje. O pânico começou a tomar conta de Vanessa ao ver os seus colegas a dirigirem-se para o autocarro do hotel, deixando-a sozinha com a diretora de RH. A senhora Lawrence partilhou comigo algumas observações sobre o seu voo. Amara começou a folhear as notas no seu tablet, particularmente sobre como tratou certos passageiros de forma diferente com base em percepções superficiais. Eu não, exclamou Vanessa, mas Amara levantou a mão, interrompendo-a. Felizmente para todos nós, a senhora Lawrence não deseja apresentar uma reclamação formal. O que devo lembrar poderia resultar em sérias consequências para a sua carreira. Vanessa observou Diana entrar no luxuoso hotel, acompanhada por funcionários prestativos, completamente à vontade num mundo que claramente lhe pertencia. Quem é ela, exatamente? Perguntou Vanessa quase num sussurro. Diana Lawrence. Não sabe mesmo? Amara parecia genuinamente surpreendida. É a CEO da DL Global Ventures, uma das empresas de tecnologia sustentável mais influentes da Europa. A Forbes listou-a entre as 50 mulheres mais poderosas do mundo nos últimos 3 anos consecutivos. Cada palavra era como um golpe. Vanessa lembrou-se de cada comentário desdenhoso, cada sorriso falso, cada serviço inferior que prestara a Diana durante aquelas 7 horas de voo. A empresa dela está prestes a fechar um contrato de 2,7 mil milhões de dólares com o governo do Dubai. E continuou Amara. E aparentemente, ela reparou que trataste de forma semelhante o passageiro com um ataque de asma. Um médico sírio, se não me engano? Eu não sabia, começou Vanessa, mas Amara interrompeu-a novamente. É exatamente isso, Vanessa. Não precisas de saber quem é alguém para tratá-lo com dignidade. Naquele momento, como se para enfatizar a mensagem, o motorista do Rolls-Royce fechou a porta vazia do carro e acenou respeitosamente para Amara. Na janela traseira do veículo havia um emblema personalizado discreto em prata. DL Global. A senhora Lawrence sugeriu que poderias beneficiar de algum treino adicional, disse Amara, agora num tom mais suave. Em vez de uma ação disciplinar, ela recomendou que Vanessa participasse no nosso novo programa de sensibilidade cultural e atendimento inclusivo. Vanessa observou o Rolls-Royce se afastar,
A realidade da sua situação finalmente se cristalizando. A mulher que ela havia julgado apenas pela cor da pele não era apenas uma passageira legítima da primeira classe, era alguém cujo poder e influência excediam em muito tudo o que Vanessa poderia imaginar. O programa começa amanhã às 9h, continuou Amara. Você estará lá ou devo considerar outras opções? Estarei lá, respondeu Vanessa, com a voz quase inaudível. Naquela noite, enquanto os seus colegas saíam para explorar Dubai, Vanessa permaneceu no quarto do hotel, repassando mentalmente cada interação com Diana. A vergonha e o arrependimento pesavam sobre ela como um manto sufocante. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, Diana jantava com o chefe e sua comitiva em uma sala privada com vista para a cidade iluminada. Quando questionada sobre a sua viagem, sorriu suavemente. Cada viagem ensina-nos algo novo sobre o mundo e sobre nós próprios. O que Vanessa não poderia imaginar enquanto contemplava as consequências dos seus preconceitos era que conhecer Diana Lawrence mudaria não apenas o seu trabalho, mas toda a sua visão da vida. Pois Diana não era apenas uma executiva poderosa com um Rolls Royce. Ela era a arquiteta de um novo programa de inclusão corporativa que usaria histórias reais como ferramenta de transformação, e a história daquele voo capturada pelas câmaras do aeroporto estava prestes a se tornar um estudo de caso visto por funcionários de companhias aéreas em todo o mundo. Um lembrete poderoso de que o respeito não deve depender de Rolls Royces ou títulos, mas da dignidade inerente que todos merecem, independentemente da cor da pele. Na manhã seguinte, Vanessa chegou pontualmente para o treino, com os olhos ainda vermelhos após uma noite sem dormir. A sala de conferências do hotel estava preparada para um pequeno grupo, mas quando ela entrou, congelou na porta. Na frente da sala, ao lado de Amara, estava a própria Diana Lawrence. Bom dia, Vanessa, cumprimentou Diana calmamente. Por favor, junte-se a nós. Havia apenas mais 4 pessoas na sala, 2 executivos da companhia aérea e 2 comissárias, de bordo de outras rotas. Todos olharam para Vanessa enquanto ela hesitava em sentar-se na última fila. Hoje não estamos apenas a discutir políticas corporativas, começou Diana. Estamos a explorar algo muito mais fundamental, a diferença entre o que vemos e quem está realmente diante de nós. No ecrã, atrás dela, apareceu o título da apresentação: Preconceito Invisível. Como as nossas percepções moldam as experiências. Diana avançou para o primeiro slide. Uma foto dela no avião a pedir água, com o rosto de Vanessa capturado numa expressão de desdém mal disfarçado. Esta sou eu ontem, disse Diana com voz firme. E esta é a expressão que recebi quando pedi água, a mesma expressão que vi quando ajudei um passageiro com asma, a mesma expressão que muitos dos vossos clientes veem todos os dias quando não correspondem a uma determinada expectativa. Vanessa afundou-se na cadeira com o rosto a arder de vergonha, enquanto Diana navegava por uma série de slides que mostravam interações semelhantes capturadas em vários voos, comissários de bordo tratando os passageiros de forma diferente, com base em percepções superficiais. Não estou aqui para humilhar ninguém, continuou Diana, olhando diretamente para Vanessa. Estou aqui porque acredito em segundas oportunidades. Não segundas oportunidades, mas segundos momentos. Momentos em que decidimos ver além das nossas primeiras impressões. Durante as 2 horas seguintes, Diana conduziu uma conversa franca sobre preconceitos implícitos no atendimento ao cliente. Ela partilhou histórias da sua própria vida, ser ignorada em lojas de luxo, questionada em salas de reunião e ter de provar constantemente que pertencia a espaços dominados por um tipo específico de pessoa. Eu tinha 2 opções, explicou Diana. Ficar amargurada ou usar essas experiências como uma ferramenta para a transformação. Eu escolhi a segunda opção. Quando o workshop terminou, Vanessa permaneceu sentada enquanto os outros saíam.
Diana aproximou-se dela e sentou-se na cadeira ao lado. Eu poderia ter pedido a sua demissão, disse Diana suavemente. Isso teria sido fácil. Por que não fez isso? Perguntou Vanessa com a voz quase inaudível. Diana sorriu ligeiramente. Porque despedir-te não teria mudado nada. Mas talvez, apenas talvez, esta experiência mude algo em ti. E se mudar, serás capaz de mudar algo nos outros. 6 meses depois, o aeroporto internacional do Dubai estava em alvoroço. Uma nova política de serviços globais estava a ser implementada em todas as principais companhias aéreas, liderada por uma iniciativa conjunta entre a DL Global Ventures e o Departamento de Aviação Internacional. Na cerimônia de lançamento, Diana Lawrence subiu ao palco para apresentar a líder do projeto que desenvolveu o novo protocolo de formação, Vanessa Carter. Às vezes, a nossa maior vergonha pode tornar-se a nossa maior força, disse Vanessa ao público de executivos e funcionários. 6 meses atrás, eu era o exemplo perfeito do que havia de errado no atendimento ao cliente internacional. Hoje estou determinada a fazer parte da solução. O programa Second Moments, agora implementado em mais de 40 companhias aéreas em todo o mundo, nasceu desse encontro constrangedor. Ele usou experiências reais, incluindo a interação entre Diana e Vanessa, como estudos de caso para o treinamento. Após a cerimônia, Diana encontrou Vanessa no átrio. Quem diria que aquele copo de água nos traria até aqui? Comentou ela com um sorriso. Vanessa balançou a cabeça, ainda impressionada com a transformação em sua vida. Você poderia ter destruído a minha vida. E o que isso teria resolvido? Respondeu Diana. Já há poder suficiente no mundo para destruir. Prefiro usar o meu para construir. Naquela noite, enquanto o seu Rolls-Royce a levava de volta ao aeroporto para outro voo, Diana refletiu sobre os acontecimentos dos últimos meses. O programa já tinha treinado mais de 10.000 funcionários de atendimento ao cliente em todo o mundo. Irônico, não é? Comentou Jonathan ao volante. Como algo tão negativo pode gerar tanto bem? Diana olhou pela janela para as luzes da cidade. Sabe o que a minha avó sempre dizia? Quando te empurrarem para baixo, não desperdices energia levantando os punhos. Usa-a para te ergueres mais alto do que nunca. No aeroporto, Diana caminhou até o portão de embarque. Novamente num voo comercial, novamente na primeira classe. Desta vez, a comissária de bordo que verificou o seu cartão de embarque era uma das comissárias recém-formadas do programa. Bem-vinda a bordo, Sra. Lawrence, disse ela com um sorriso sincero. É uma honra tê-la conosco hoje. Diana sorriu de volta. A honra é toda minha. O que começou como um momento de humilhação transformou-se num movimento global de mudança. Diana não precisava de vingança ou exposição pública. Ela escolheu algo infinitamente mais poderoso: transformação. Ela não destruiu uma carreira, ela redirecionou uma vida e, no processo, impactou milhares de outras pessoas. Às vezes, a justiça mais profunda não vem de derrubar quem nos magoou, mas de elevar o mundo inteiro a um lugar onde esse tipo de dor se torna cada vez mais raro. O verdadeiro poder não está em fazer alguém sentir-se pequeno, mas em capacitar todos a sentirem-se dignos, vistos e respeitados. E aquela Rolls-Royce? Ainda está lá, não como um símbolo de status, mas como uma lembrança silenciosa de que a verdadeira grandeza não está no carro que conduzimos, mas no impacto que deixamos no mundo depois de sair dele.